Começa o Bandeirantes Acontece, claro, você já esperava por isso, acredito, para falarmos inicialmente do julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Parou na metade do dia e começou ontem, né? E a gente não vai ter... Tem essas pausas, regimento, a forma do Supremo trabalhar e a lógica dos julgamentos não são absolutamente lineares, por isso que as coisas acontecem de maneira meio quebrada. Mas hoje teve a argumentação do advogado do general Heleno, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Felipe Campbell acompanhou de perto, traz detalhes aqui pra gente poder comentar. Oi, Felipe. Boa tarde, Dan. Boa tarde, Ronald. A defesa de Bolsonaro se pronunciou durante o segundo dia de julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre os supostos atos golpistas. O advogado do ex-presidente afirmou que não existem ligações de Bolsonaro com o Plano Punhal Verde e Amarelo e ao 8 de janeiro. Além disso, criticou novamente a delação de Mauro Cid. A defesa de Bolsonaro também alegou que houve cerceamento por parte do STF e que não existem provas que atrelem Bolsonaro ao 8 de janeiro. Outro ponto que foi levantado pela defesa foram os prazos estabelecidos pela corte. Segundo a defesa, a quantidade de documentos era muito grande e o prazo muito curto para que tudo fosse analisado. Crítica semelhante foi feita também pelo advogado de Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. A defesa do general ainda afirmou que Heleno não poderia liderar a ABIN paralela, pois teria sido monitorado por ela. Também se manifestaram a defesa do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, e de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. A próxima etapa são os votos dos ministros, que vão começar na sessão marcada para quarta-feira da semana que vem, quando o relator, Alexandre de Moraes, será o primeiro a votar, seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Boa, Felipe. Valeu. Vamos ouvir alguns trechos aqui das argumentações. O advogado, como disse o Felipe, o advogado Celso Filardi falou que o Mauro Cid não era confiável. Ele ressaltou que não há provas de ligação do ex-presidente com a suposta tentativa de golpe. Vamos ouvi-lo. Foi achada uma minuta do punhal verde e amarelo, uma minuta, planilha de uma operação luneta, e como todos nós sabemos, ocorreu o trágico episódio de 8 de janeiro. E o presidente, a quem eu estou representando, foi dragado para estes fatos. Presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento. Não há uma única prova que atrele o presidente a punhal verde e amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator que eu sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em punhal, em luneta, em copa, em 8 de janeiro. Nem o delator, não há uma única prova. E como eu vou salientar aqui, com todo respeito, e, senhor presidente, eu advogo aqui há muito tempo, eu vou fazer críticas que um advogado tem que fazer, mas sempre com respeito. Mas eu vou comprovar que a denúncia proposta sobre o crime do contraditório, o Ministério Público sequer fez prova sobre o crime do contraditório a respeito desses fatos. Não há prova. O Celso Filardi ainda disse que a legislação brasileira não trata de atos preparatórios de golpe. Portanto, na visão do advogado do ex-presidente, não há como punir Jair Bolsonaro. Nós não tivemos acesso à prova e muito menos prazo suficiente. Por isso que o professor Badaró, quando fez um parecer a nosso pedido, ele trata, na verdade, que não houve paridade de armas. Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram. E nós não tivemos acesso à prova durante a instrução. Eu quero dizer a Vossas Excelências, com 34 anos, é a primeira vez que eu venho à tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo. Eu não conheço. O conjunto da prova, eu não conheço. São bilhões de documentos. Numa instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório,
A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. 15 dias de prazo para o Ministério Público, 15 dias de prazo para a Defesa. Não conheço. Essa parte da argumentação do Celso Vilardi, um dos representantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, em alguns dos momentos mais importantes desse dia de hoje, que foi curto, né? Perto do que a gente está acostumado a acompanhar de práticas do Supremo Tribunal Federal em julgamentos, e que são horas de argumentação, de réplicas e tréplicas, e desta feita não, só volta na semana que vem, já na parte mais adiantada desse processo. A argumentação de que as provas não foram vistas pelos defensores do ex-presidente, Zaidan. Esta foi a semana do repisar, né? Todo mundo repisou argumentos que já foram apresentados muitas e muitas e muitas vezes, desde o início do processo dessa ação penal. Os advogados, são dois, do Mauro Cid, eles, claro, não estavam ali para negar integralmente a denúncia da PGR, senão a delação não faria sentido. Mas estavam lá para dizer que a delação foi importantíssima e que a Procuradoria-Geral estaria menosprezando a importância do depoimento e, de certa maneira, propondo uma diminuição muito pequena da pena do Mauro Cid, ou seja, uma premiação que, na opinião dos advogados ou nos seus argumentos, não seria condizente com a importância da colaboração do Mauro Cid. Aí tivemos advogados de réus, e hoje, Ronald, o repisar na história de que não houve acesso pleno ao conjunto do processo, né, que a defesa não teve acesso pleno. É bom lembrar que, antigamente, Ronald, claro, tudo estava no papel, né? Então, você tinha menções a acontecimentos, etc., depoimentos, e defesa e promotoria com acesso àqueles papéis. Com essa documentação digital, você tem um material muito vasto. Por isso que o advogado falou em bilhões de temas a serem observados, de documentos a serem analisados. Mas, basicamente, ele repisa na ideia de que o que foi encontrado não tem relação com Jair Bolsonaro. E além disso, a história de questionar se a cogitação e a preparação já levam, invariavelmente, à definição de que houve uma tentativa. Só que, em nenhum momento, o Supremo se limitou a dizer que houve cogitação e preparação, mas falou em tentativa. Por isso, a Procuradoria-Geral da República deixou claro, Paulo Gonet, que não existem ações isoladas, mas é um conjunto de ações entrelaçadas, uma preparando a outra e a outra sendo o preparativo ou aquilo que desencadearia o objetivo final, né, que seria o golpe de Estado. É aí que se enquadra o 8 de janeiro, é aí que se enquadram várias ações realizadas em dezembro, e até uma que é tomada e tratada como ato individual, por enquanto, que foi aquela tentativa de um atentado terrorista no aeroporto de Brasília. E, por fim, Ronald, vale ressaltar o que diz a defesa do Paulo Sérgio Nogueira, do general, que foi ministro da Defesa. A defesa alega que ele tentou persuadir Bolsonaro a não ir além do que a lei permitia, a não participar de nada ilegal ou inconstitucional. E aí vem uma pergunta que a defesa do Bolsonaro deveria tentar responder. Por que preocupou-se o ministro da Defesa em persuadir o presidente a não participar de um golpe de Estado? Não é? Agora,
a semana que vem é que teremos o que há de importante, né? Ou seja, teremos as decisões, os votos, e na sexta-feira, não apenas o anúncio de condenação ou absolvição, em caso de condenação, porque em caso de absolvição o processo é arquivado e acabou. Em caso de condenação, o anúncio das penas, e aí para cada um deles, né? Porque alguém pode ser condenado em 3 dos 5 crimes, alguém pode ser condenado em todos eles, alguém pode ser condenado só em um deles pode ser absolvido plenamente. Então, tanto o culpado ou inocente é individual, quanto, obviamente, a aplicação das penas para aqueles que forem considerados culpados. Tudo isso a gente espera e vai acompanhar de perto nos próximos dias as repercussões depois desses 2 primeiros dias e aquilo que se avizinha na próxima semana com a definição disso tudo que a gente falou e a decisão do Supremo se culpados ou não culpados e que penas devem cumprir.